Bom dia, e vamos começar um dia com mais um evangelho musical hoje, junto ao Grupo Instrumentos de Esperança, dando continuidade ao nosso estudo, porque nós fizemos o evangelho inteiro, no decorrer, acredito que 2 anos e meio, quase 3, eu e a Viviane Andrade, o Sérgio fazendo as edições e o Marcelo nos ajudando aí com as músicas, né? Que depois a gente sempre traz aqui uma música que nós apresentamos. E hoje nós estamos estudando o livro Fonte Viva, estamos no capítulo 8, onde Emmanuel traz uma reflexão bacana sobre a passagem de Tiago 1,25. Tiago traz de Jesus. Ele fala assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado com os seus feitos. E aqui é bem interessante que Emmanuel, quem quiser ler, tiver oportunidade, né? Emmanuel traz quanto Tiago era um discípulo da Boa Nova, ou seja, aquele que levou realmente a palavra do Mestre, aquele que entendeu, aquele que absorveu os seus ensinamentos e tentou levar pelo mundo, porque se hoje nós temos o Evangelho, nós temos todo esse conhecimento, esse manancial de luz, para nos iluminar dia a dia, nesses dias que a gente às vezes está meio entristecido, é devido a esses discípulos, esses direcionadores de vida, esses enviados, missionários aí, né? Enfim, quantos que Jesus não enviou para nós? Jesus sendo o governador planetário, ele veio ao mundo, ele não era do mundo, mas ele veio ao mundo. Por quê? Porque ele acreditava, e ainda acredita, no aprimoramento moral do homem. E aqui, Emmanuel, falando sobre esse texto, esse trecho que Tiago traz, ele ainda fala da importância da lei de liberdade, né? Quando você é sincero no que você faz, com consciência, com disciplina, fazendo as coisas, procurando fazer o certo, mas às vezes até errando com consciência, tudo é mais certeiro na nossa vida. Mesmo quando a gente erra. Mas a gente erra não com vontade ou por querer. Meu pai tinha uma frase bem bacana, seu Cláudio Afonso, faço o que faço da melhor forma. Se alguma coisa errada eu fizer, que seja pela minha ignorância, não pela minha vontade própria. Isso era uma frase que meu pai se utilizava. Eu acho que ela é muito importante e ela vem muito ao encontro aqui. Porque se a gente for analisar, o que vai ser conferido da nossa vida, do nosso trabalho? O progresso da ordem das nossas ações. Então, a providência divina, na nosso processo de evolução, né? Ela vai caracterizar a atitude que nós temos. Então, veja, ele ainda fala aqui, né? Na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar, ou seja, agir e servir. Aquele que tem essa consciência, que consegue se colocar no lugar do outro, consegue pegar algumas virtudes, mesmo que não as tenha, se esforçar em trabalhar para se melhorar, ele já está num caminho melhor. Ele já está mais no processo aí de transformação. Lembrando que o nosso planeta hoje, ele é um mundo de provas e expiações. No finzinho a gente vai cantar uma música que fala o mundo ideal, um mundo que eu nunca vi. Porque nós vivemos um mundo ainda imperfeito, um mundo de provas e expiações, onde o tempo todo nós somos testados. E esses testes são devidos às nossas ações do passado e muitas do presente, que nós estamos construindo. Nós podemos tanto resgatar situações quanto criar situações negativas. Às vezes a gente vem por uma situação e a gente arranja outras piores. Então, qual é a minha ação? Qual é o meu pensamento? Como é a forma que eu estou lidando com a vida? Porque o meu pensamento cria a minha vibração. E a minha vibração vai ser boa ou não? E eu vou construir o que para esse planeta? Que mundo ideal é esse? Né? Trazendo até pela música que nós vamos trazer. Então, quando nós
temos essa ação, que a gente não fica esperando que o outro faça, que a gente faça porque a gente sabe que, como ele falou, agir e servir, como respirar, sabendo da verdade de Jesus, sabendo que o verdadeiro caminho, verdade e vida é a porta estreita, ou seja, é o lado, neste mundo que nós vivemos ainda, que você se priva de algumas coisas, não porque você tem que viver as privações, não, mas que o materialismo não nos consuma, que o materialismo não seja a base, muito pelo contrário, que nós possamos viver a matéria, porque ela é importante, mas que nós possamos viver a matéria aprendendo a nos melhorar com ela, não a ficarmos apegados nela, porque aqui tudo é efêmero, tudo passa rápido, né? Veja, às vezes a gente passa situações que a gente nunca espera passar, por exemplo. Se tem uma coisa que é certa, é o nosso desencarne, o nosso nascimento, a gente vai ainda pensar. E muitas vezes a gente não consegue lidar muito bem com, às vezes, a separação, né? Às vezes a gente está vivenciando aqui um momento difícil, mas não quer dizer que nós vamos ali ficar parados, estagnados, porque se a gente tem essa compreensão aqui, de que a gente deve servir, deve se esforçar em ser uma pessoa melhor. Kardec falava, né? Até comentei, não o nome dele, mas que reconhece o verdadeiro espírita, aquele que se esforça em domar suas más inclinações. Sócrates dizia lá atrás, conhece-te a ti mesmo. Não era dele a frase, mas ele trouxe essa frase e ficou conhecida como de Sócrates. Então nós temos que entender que nós somos a construção das nossas ações e elas vão produzir elevação ou não. Então veja, semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos. Então ele está falando aqui de Tiago, Emmanuel. Por quê? Porque ele penetrou no glorioso silêncio das reservas sublimes, olha que bonitas palavras, do celeste apostolado. Ele entendeu Tiago, então aqui Emmanuel traz, né, a reflexão de Tiago e trazendo umas pontuações para nós, o quanto ele compreendeu a mensagem do Mestre. Que, como a gente já falou, que Jesus é o nosso governador planetário, ele não era do mundo, mas ele veio ao mundo porque ele acreditava e ainda acredita no aprimoramento moral. Ele ainda nos ama. Ainda não, ele nos ama, porque ele é um espírito angelical. Jesus é um anjo. Então veja, e está aqui à frente do nosso planeta. Então assim, pra gente, se a gente começa a pensar, compreender, vivenciar o dia a dia, como é que eu lido com o meu dia a dia? Às vezes, todos nós vivemos, né? Às vezes a gente, quando está numa situação difícil, por exemplo, uma situação difícil emocional, a gente acorda e não tem vontade de levantar. Mas daí, ficar parada é outra coisa. Não ter a vontade não quer dizer que eu não levanto. Eu trabalho isso. Preciso lutar contra as minhas tendências de ficar para baixo. Então eu tento mudar o pensamento, coloco uma música, faço uma leitura, tento me conversar com pessoas que vão me ouvir ou que me levantam astral, enfim. Nós sabemos os caminhos porque Jesus deixou o Evangelho e trouxe nós temos vários instrumentos aqui. Então, vamos construir a nossa vida baseado no Evangelho de Jesus. Porque assim como o Tiago trouxe e compreendeu, né, ele se tornou realmente o discípulo da Boa Nova, como Emmanuel faz a colocação, que Emmanuel está trazendo pontos importantes para a gente refletir sobre agir e servir. Compreender que a liberdade, ela é construída por nós. Sou eu que construo a minha liberdade ou não? Não é confuso isso. Isso é claro. Eu construo a minha liberdade. Eu construo a minha vivência. Então, claro, muitas vezes a gente precisa de ferramentas. E aí ele trouxe para nós o Evangelho, trouxe aí o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, enfim, e tantos missionários que vieram aí para nos ajudar. E agora, vamos continuar essa nossa reflexão com uma música linda, esse vídeo especial que
nós vamos colocar é um vídeo que eu estava ainda morando fora daqui de Peruíbe, e nós fazíamos ainda vídeos online, eu, a Viviane Andrade, o Sérgio, o Marcelo, mas esse estamos só eu e a Viviane, e o Sérgio ali nos conduzindo, né? Juntando, eu cantei no lugar, ela no outro, e ele juntou os vídeos, as músicas para fazer um vídeo. E aí a gente fala, o mundo ideal. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. E aí? Vem comigo, vamos lá, pessoal. Um beijo, um lindo dia para vocês. Que nosso dia seja abençoado por Deus e bonito por natureza. Obrigada por vocês estarem sempre com a gente. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Deus ensina a ver todo encanto e beleza que há na natureza quando se aprende a amar. O mundo ideal é um privilégio estar aqui, saber como viver, o que fazer, criar um novo sonho. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi, e agora posso ver e lhe dizer: o amor está no mundo pra você. Uma incrível visão de um caminho tão lindo, juntos evoluindo, rumo ao imenso azul do céu. O mundo ideal são tantas coisas pra se ver, seguir e aprender e entender como se deve ser. O mundo ideal é só sentir toda a emoção, mas como é bom amar, viver, sonhar. O mundo ideal é só sentir toda a emoção, mas como é bom amar, viver, sonhar. O mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal que